toda a igreja, existem pontos centrais que Paulo traz na sua mensagem. Eu quero trazer um deles aqui nessa manhã para mim e para você, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso de número 1, a palavra fala para mim e para você. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor. Presta atenção, irmão, no que ele falou aqui, de novo. Franqueza, temor e tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria. Você está entendendo o que ele está falando aqui, irmão? Diga amém. Amém. Mas em demonstração do poder do Espírito. Deixa eu trazer um entendimento do que ele está querendo dizer aqui de maneira mais clara. Paulo fala assim: ei, esse evangelho que vocês estão crendo, essa mensagem que eu preguei, não está baseada em sabedoria humana. Não está baseada em preceitos humanos. Eu não sei se você lembra, mas já existia há muito tempo filósofos na época. Quando Paulo vai à Grécia, por exemplo, ele vai falar sobre o Deus desconhecido. Porque existiam muitos filósofos, muitos mestres, doutores, pensadores da época, mas Paulo está falando assim: ei, o que eu estou pregando não tem nada a ver com isso. Porque não é baseado na sabedoria humana, mas é a manifestação do poder de Deus. Por que eu estou fazendo isso? E ele fala no verso de número 5. Para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele parte do princípio, ele lembra a igreja desse lugar. Aquilo que nós temos não parte da sabedoria humana. Eu não estou falando para você que a fé é irracional. Não, você não está entendendo. Eu não estou falando para você que a fé é irracional, porque a fé não é irracional. Muito pelo contrário. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2, a palavra fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos de maneira santa e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Nosso evangelho, irmão, não é baseado na loucura. Aquilo que a gente faz é muito bem racionalizado. Você precisa escolher entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a gente olha para essa passagem, Paulo também escreve a carta aos Romanos, por sinal. Mas o que ele quer dizer é que essa fé que a gente tem, ela não é baseada em pensamento humano, ou em filosofias, vãs filosofias que passam, pensamentos que hoje existem e amanhã não existem mais. Eu falei sobre a fé pop na semana passada, acho que com você retrasado. Eu falei muito sobre essa verdade. Não é sobre um princípio feito por mãos humanas. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmão? Como diria a irmã Marta, você está entendendo, pastor? Você está entendendo? Porque às vezes, por mais que a gente escute isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, parece que a gente não entende. Parece que a fé que a gente tem ainda continua baseada, firmada em coisas que nós podemos fazer. E hoje eu falo com você: do meu tamanho é melhor. Fala comigo: do meu tamanho é melhor. É meio difícil eu falar de tamanho, eu sei. Era mais fácil se o Walter estivesse trazendo essa mensagem aqui nessa manhã, né? Para você que não conhece o Walter, daí você consegue ver ele, né? Glória a Deus, aleluia, é isso. Mas o que eu quero dizer com você? Nós temos uma mania, como seres humanos. Sabe qual é? Tentar mensurar o reino de Deus, a sua palavra e o seu poder do nosso tamanho. Nem que para isso a gente tenha que diminuir um pouco do tamanho de Deus. Você está entendendo o que eu já estou te falando aqui, irmão? Já comecei a pregar nessa manhã, hoje eu falo do meu tamanho é melhor. Você já vestiu um tênis? Ontem eu ganhei um tênis, né? E a pessoa que me deu o tênis, ele comprou o tênis, e glória a Deus pela vida do irmão, que não cabeu não, aleluia, me perdoe, Jesus. Não coube no pé dele. Ele falou assim: pastor, tem uma oferta para você. Obrigado, Espírito Santo, provisão de Deus. Porque quando é pequeno, fica ruim, mas quando também é muito largo, fica ruim também. Você lembra, né? Você que compra tênis, aí a mulherada sabe o que eu estou falando aí. É porque os irmãos não compram tênis, né, irmão? E defende, irmão, fala que não, irmão. Isso, obrigado. Para não dizer que só eu compro tênis lá em casa. Obrigado, Jesus. Mas quando você coloca no pé e fica folgado, fica ruim. Quando fica apertado também fica ruim. Ou seja, você precisa
ter algo que no inglês is gonna fit for you. Gastei. Thank you. Praise the Lord. Ou seja, precisa, em outras palavras, te caber dentro disso. Precisa estar num tamanho ajustado, nem menos nem mais, do tamanho que eu fico confortável. E hoje eu quero falar com você, do meu tamanho é melhor. Porque a gente quer aplicar isso para todas as áreas da nossa vida. Principalmente quando se trata do reino de Deus. Só que o que Paulo está dizendo, ele falou assim, olha, não dá para você mensurar aquilo que é espiritual por meio da carne, porque vai continuar sendo muito grande. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmão? Porque o reino de Deus, sim, ele é grande, ele é muito maior daquilo que nós podemos mensurar. Eu já falei isso, eu vou repetir para você, o reino de Deus existe antes da igreja, e vai continuar existindo depois da igreja. A igreja não é o reino de Deus, ela é parte do reino de Deus. Ele é muito maior do que aquilo que a gente pode mensurar. Por isso que Paulo continua dizendo, ei, essa mensagem que eu preguei para vocês não está baseada em pensamentos, em princípios, em fundamentos humanos. Não, está baseada no poder de Deus. Só que quando a gente começa a pontuar essa realidade, poxa, o evangelho que a gente crê é do poder de Deus. E aí Paulo, deixa eu continuar lendo para depois eu ir para o pensamento, presta atenção. Verso de número 5, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso de número 6, entretanto, fala comigo, entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Deixa eu te falar, os poderosos dessa era estão sendo reduzidos a nada. Vou falar de novo para ver se você crê naquilo que a palavra diz. Os poderosos dessa era estão sendo reduzidos a nada. Sabe por quê? Porque por mais poderoso que eles possam ser, ainda eles não são nada comparado com o reino de Deus. Por isso que isso nos assusta. Por isso que nós queremos diminuir ou fazer com que o reino de Deus fique de um tamanho que fique confortável para mim. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, mas da sabedoria, não da sabedoria dessa era, porque os poderosos dessa era estão sendo reduzidos a nada. Verso de número 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Verso de número 8, a palavra fala para mim e para você, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, fala comigo, todavia. Ah, irmão, presta atenção nessa passagem, porque você fala ela de cor, mas às vezes falta revelação para você dela. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E você se apega a essa palavra, você fala assim, então se a gente não viu, se a gente não imagina, então a gente não sabe o que é. Continua lendo o texto. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O que muitos não conseguem entender, Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Verso de número 11, ele fala, porque ninguém pode colocar, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso de número 12, vamos ler juntos o que a palavra fala, nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Verso de número 3, ele fala, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Irmão, agora presta atenção nisso e fixa os seus olhos naquilo que a gente vai ler a partir de agora. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu poder, obrigado pelo teu favor. Abrimos os nossos corações para o Senhor. Fala conosco, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu falo com você sobre o meu tamanho é melhor. Só que tem um problema, e Paulo deixa isso claro.
não tem como você trazer as realidades do reino de Deus, ou entendê-las, se não for pelo Espírito. O problema é que a gente quer mensurar aquilo que Deus pode fazer na nossa perspectiva, aquilo que nós possamos entender, aquilo que nós temos o controle, porque do nosso tamanho fica melhor. Vou trazer um exemplo para você de maneira muito clara. Mateus capítulo 12, quando Jesus vai falar com... Mateus capítulo de número 16, quando Jesus vai falar acerca da revelação, e ele pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas, quem o povo, quem as multidões dizem que eu sou? Eles começam a dizer, alguns falam que você é Elias, outros João Batista, outro um dos profetas. E então você sabe o que acontece, Pedro fala para ele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque Jesus pergunta, e para vocês quem eu sou? Responde Pedro, tu és o Cristo. Jesus ele fala, essa revelação que você teve, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai. Irmão, preste atenção nisso, porque as revelações que são espirituais só são entendidas, compreendidas e discernidas pelo Espírito. Talvez você não está entendendo, porque você está tentando discernir pela carne, não vai dar certo, irmão, vai continuar sendo grande demais. Só que é engraçado, porque presta atenção nesse texto, quando ele fala isso, feliz é você Jonas, obrigado mídia, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você nem por carne nem por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E é engraçado porque se você continua lendo o texto, isso aqui é impressionante, e diga você que você é Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e enfim, assim vai. Mas no verso de número 21, presta atenção no que a palavra fala, daquele momento em diante, na minha versão fala, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto. Você está comigo? E no terceiro dia ressuscitasse. Quando Jesus começa a trazer essa revelação, Pedro chama ele à parte e fala assim, isso não vai acontecer, eu não vou permitir que isso aconteça, Jesus. Só que Jesus ele dá uma resposta que talvez possa surpreender a mim e a você. Ele fala, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Como aquele que era a pedra, há poucos versículos antes que a gente acabou de ler, a pedra que seria a pedra que Jesus ia edificar a igreja, agora era a pedra de tropeço para ele. Você é uma pedra de tropeço, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Me explica, pastor, não entendi. Sabe o que Pedro queria fazer? Sim, Jesus, tu és o libertador, tu és o Cristo. Essa verdade foi revelada pelo Espírito. Mas a partir do momento que a gente começa a colocar a carne no meio, a gente começa a tentar revelar as coisas pela carne, tentar viver revelações espirituais pela carne, a gente começa a levar as coisas para um rumo que não é para levar. Porque Jesus, depois de revelar isso, falou assim, já que vocês entenderam, então só para deixar claro, agora eu vou para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro fala assim, não, isso não vai acontecer. Porque Pedro, por mais que tivesse a revelação, ou um pouquinho antes, tem a revelação daquilo que iria acontecer, quando ele começa a colocar a carne no meio, ele fala assim, não, Jesus, ressuscitar já é uma coisa assim, muito grande, tem que ser do nosso tamanho. É mais fácil a gente levantar um exército e ir lá lutar, tomar o poder à força. Mas você se entregar assim de graça? Morrer? Não. Isso é grande demais para mim. Vamos tentar deixar isso do meu tamanho. Do meu tamanho eu pego a espada, eu corto a orelha. Foi isso que Pedro tentou fazer. Lembra disso? Quando Jesus está no jardim, corta a orelha e Jesus fala assim, não Pedro, não é assim. Pega a orelha e bota de volta no lugar. Jesus ele fala, você acha mesmo que agora, ele fala assim, tem milhares e milhares e milhares de anjos agora, que se fosse necessário com apenas uma palavra que eu saia do trono do meu Pai, mas eu não preciso, eu estou entregando porque eu entendi, essas coisas são discernidas pelo Espírito. É engraçado porque quando Jesus está no jardim do Getsêmani, você sabe o que acontece? Ele vai orar ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O próprio Cristo, irmão, a palavra fala que ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, ele teve que aprender por meio do Espírito, a discernir as coisas pelo Espírito.
Jesus não discerniu as coisas pela carne, ele discerniu pelo Espírito. Milagres aconteceram depois que Jesus foi batizado, você não lembra disso? Realidades espirituais aconteceram depois de 40 dias no deserto, ou você também não lembra disso? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque se você for tentar discernir as coisas pelo Espírito, vai dar certo. Mas se tentar pela carne, você vai querer reduzir de um tamanho que fique confortável para você. É grande demais, Senhor, morrer e ressuscitar. Precisa de uma fé que eu ainda não tenho. É grande demais arrumar as coisas esperando o milagre, sem ver o milagre. É mais fácil eu ter ele na minha mão. Aí eu começo a me mover. Para. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui nessa manhã? Do meu tamanho é melhor. E vai ser melhor. Na sua cabeça. Na minha cabeça. Na nossa perspectiva vai ser melhor. Por quê? Porque a gente tem um controle. Porque a gente consegue mensurar. Quando está do nosso tamanho, você fala assim, eu preciso de tanto para pagar tanto, para em tanto tempo fazer tanta coisa. Mas você esqueceu que na matemática de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000. Porque você não vai discernir pela carne, você vai discernir pelo Espírito. Do seu tamanho, pode até parecer melhor, mas não é o que Deus tem para você. E é engraçado porque a gente tenta, a todo custo, baseado talvez nas nossas experiências, naquilo que a gente acredita, nas realidades que a gente vê, mensurar do nosso tamanho. Por exemplo, essa semana eu vi algo que eu achei muito interessante. Eu vi um rabino, não sei de onde ele era, mas eu vi, obrigado Felipe, eu vi algo interessantíssimo. Ele pegou o texto que está em 1 Reis e em 1 Crônicas. Ele usou a palavra corvo. Você lembra do profeta quando ele foi alimentado por corvos com pão e carne? Se você não lembra disso, está no Antigo Testamento, você consegue ver essa realidade. O profeta é alimentado por corvos todos os dias e pela tarde com pão fresco e carne fresca. E aí, esse rabino, ele fala assim, olha, a gente não pode afirmar que eram corvos, porque essa palavra usada nesse texto pode ser usada para 2 coisas. Primeiro para aves, segundo para árabes. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? É muito mais fácil a gente entender que não eram corvos, eram árabes que estavam naquela região e estavam dando pão e carne para ele. Eu falei, ok, pode até ser. Porque nós normalmente queremos fazer isso. A gente quer pegar algo que a gente não consegue explicar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Que é grande demais para a gente começa, nem que a gente tenha que diminuir o tamanho do poder do nosso Deus, nem que a gente tenha que diminuir os seus feitos para que a gente comece a entender. Não, porque é muito mais fácil Deus mandar um árabe que estava na região me alimentar do que pássaros. Ok. Mas então deixa eu te lembrar, então me explica essa. Me explica como é que Deus manda fogo do céu em um altar encharcado. Me explica como é que Deus faz azeite aumentar em botijas, em mais botijas, em mais botijas, em mais botijas, com uma única porção de azeite. Me explica como Deus faz um exército todo se render aos seus pés sem você levantar uma espada. Me explica. Não tem como eu e você mensurarmos o nosso Deus, o nosso tamanho. A gente pode até tentar, mas vai chegar um momento que a nossa explicação, que a nossa razão, que o nosso sentido, a nossa matemática não vai conseguir mensurar do nosso tamanho. Talvez o seu tamanho pode parecer melhor, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir explicar. Mas é loucura. Paulo acabou de falar. Vai parecer loucura, porque não pode ser compreendido pela carne, é compreendido pelo Espírito. Por isso, irmão, Deus está dando direções para você, desde quando a gente começou o jejum, irmão. Deus está dando direção, Deus está dando palavra. Pode parecer loucura para você e para muitos, mas se for pelo Espírito, irmão, comece a tomar os passos e você vai ver o Espírito Santo abrindo as comportas do céu sobre a tua vida, abrindo os céus, trazendo recursos, seja de corvos ou sejam de árabes.
Me explica como é que eu jogo um pedaço de madeira em um machado que caiu na água e a madeira faz o ferro levantar e boiar. Me explica como um gago libertou mais de 1 milhão de pessoas. Você pode tentar diminuir o tamanho dele. Não significa que você vai conseguir. Porque você não vai conseguir discernir, entender, se não for pelo Espírito. A gente tem que parar, irmão. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui nessa manhã? Porque quando a gente tenta colocar Deus no nosso tamanho, eu vou dizer por mim, vai ficar muito pequeno. As promessas que Ele te fez foram muito grandes. Por isso que uma hora ou outra você quer falar assim, não, Deus está muito grande, deixa eu colocar do meu tamanho. Porque na verdade não é tão assim que Deus falou. Talvez Ele estava emocionado no dia. Talvez Ele estava brincando. Estou brincando. Esse não é o nosso Deus. Talvez Deus já revelou coisas grandiosas e você ainda não acessou, porque você não crê que Deus pode fazer, porque você ainda está tentando reduzir o seu Deus do tamanho que vai ficar bom para você. Talvez você está tentando reduzir o poder do seu Deus do tamanho do seu bolso. Que seja do tamanho suficiente, presta meu celular, que seja do tamanho suficiente para você colocar o seu Deus no bolso. Vai dizer, não Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Está comigo? Diga amém. Talvez você está tentando mensurar o seu Deus do tamanho dos seus olhos. Porque desse tamanho eu consigo crer. Talvez você está tentando mensurar o seu Deus do tamanho da sua mão. Porque aqui eu consigo fazer. Talvez você está mensurando o seu Deus pelo tamanho dos seus pés. Porque aí você consegue alcançar. Mas Paulo deixa muito bem claro, esse evangelho que vocês creem, não é por sabedoria humana, não é por revelação humana, não é por pensamentos humanos, não é por meras filosofias humanas, não, esse evangelho é revelado pelo poder de Deus, aonde você vive pelo Espírito, aonde você acessa pelo Espírito. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Aonde você discerne pelo Espírito, aonde o Espírito Santo te leva a esse lugar com ousadia. Você não reduz o Senhor do seu tamanho. Você fala, Senhor, isso é grande demais, mas para você é pequeno. Vou falar de novo, irmão. Isso é grande demais para mim, mas para você ainda continua pequeno. Tudo aquilo que Deus liberou para você, ainda que seja grande demais para você, ainda continua sendo pequeno demais, na perspectiva do nosso Deus. E é engraçado porque você percebe que esse lugar é o lugar onde Deus quer que nós estejamos? Vou te falar por quê. Porque te coloca num lugar de dependência. Porque se não fit para você, não serve para você, não está ajustado para o seu tamanho, você precisa que Deus esteja, para que a grandeza dele ocupe todo o espaço que está faltando. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmão, nessa manhã? Porque se não é do seu tamanho, você necessita do Senhor para preencher o espaço que você não consegue. Todas as lacunas vazias. Deixa eu te falar algo, talvez você está procurando ainda fazer as coisas pelos relacionamentos que você consegue ter. Um networking aqui, o outro ali, irmão, deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Isso eu tenho aprendido com o Espírito Santo cada vez mais. Se eu precisar me conectar com qualquer pessoa, a gente tem um amigo em comum, se a gente tiver esse amigo em comum. Não, acho que você não entendeu não. A pessoa pode estar no Japão, pode estar na China, pode estar na Rússia. Se a gente tem um amigo em comum, sabe o que esse amigo em comum faz? Eu preciso te apresentar um amigo meu. Você já teve essa realidade que você tinha um amigo que você tinha que apresentar para um outro amigo? Você não precisa ficar correndo atrás. O Senhor mesmo se encarrega de fazer. Porque para você vai continuar sendo grande, irmão. Por mais que você tente dia após dia, você pode tentar reduzir ao máximo.
Estou tentando reduzir para ficar do meu tamanho, aí eu fico confortável. Descansar, isso aqui é muito forte, irmão. Sabe o que é descanso? Não é você ter o controle, é você saber que mesmo você não conseguindo fazer, o Senhor vai fazer com que você viva. Por isso você descansa. Descansar não é você ter o controle sabendo que você vai viver pela força do seu braço. É sabendo que mesmo não sendo do seu tamanho, você descansa, porque você sabe que o tamanho dele é o suficiente para preencher todas as áreas que você não consegue. Quais são as áreas da sua vida hoje que precisam de ser preenchidas pelo próprio Deus? São suas finanças? Fica tranquilo, irmão. Ele preenche. São suas emoções? O problema é que a gente quer usar o Senhor simplesmente para preencher essas lacunas. Esse está sendo o problema dos dias de hoje, dos crentes. Quando eu falo igreja, eu não falo dessa. Posso ouvir um amém? Obrigado. Mas o problema da igreja hoje, a gente quer colocar: Deus, só enche aí, tá bom? Não é assim que acontece, irmão. É quando você pega e fala assim: Deus, o Senhor me entregou isso aqui. Ainda continua muito grande. Desde o dia que você me entregou. Tem anos que você me entregou isso aqui. E ainda continua grande para mim. Eu preciso do Senhor. Me ensina pelo Espírito a discernir as realidades que eu preciso fazer. O que eu preciso entregar. O que eu preciso dizer, o que eu não preciso dizer. Pai, o Senhor me entregou isso e ainda continua muito grande. Sabe o que é legal? E eu lembrei desse exemplo aqui agora. Uma vez eu vi uma pregação que eu achei muito interessante. E eu lembro desse exemplo, nem lembro da pregação, mas esse exemplo acabou de me trazer na memória. Você já viu quando a criança ela tenta vestir as roupas do pai? O sapato fica folgado. Camisa, né? Só a camisa vira uma bata assim para ele. Talvez para ele é muito grande, mas é do tamanho perfeito do pai. Não, você não entendeu, irmão. É grande demais para o filho, mas é do tamanho perfeito para o pai. Falta espaço demais para a criança preencher o tamanho do pé, preencher o tamanho da camisa, preencher o tamanho da calça. Mas para o pai é do tamanho suficiente. Pare de querer discernir as coisas do Espírito pela carne, não vai dar certo. Pare de querer colocar Deus do seu tamanho. Não, Deus está muito grande, desce mais. Ele já desceu, irmão. Você não entendeu, não? Ele se esvaziou tanto da sua glória, que se tornou um de nós. Pare de querer que Deus continue se diminuindo, para que fique confortável para você. Do seu tamanho, não é o melhor. Do meu tamanho, não é o melhor. Está grande, é demais, eu sei, eu também sei. Mas isso fala sobre confiar em Deus. Você entender que pela força do seu braço não vai dar certo. Pelo seu conhecimento, seu intelecto não vai dar certo, porque a fé que vocês têm não estão baseadas em conhecimentos humanos, não estão baseadas em meras filosofias. Quem está entendendo o que eu estou te falando aqui? Mas está baseada no poder de Deus. Quando você entende que a sua vida está baseada no poder de Deus, tudo que você precisa para que de fato você viva a plenitude da palavra, a plenitude do propósito e do poder de Deus, irmão, sua vida muda por completo, porque não é do seu tamanho, é do dele. Pastor, é grande demais. Eu sei. Mas é do tamanho suficiente dele. Nenhuma palavra que ele liberou é grande demais para ele, irmão. Por que você ainda está tentando fazer a promessa de Deus acontecer pela força das tuas mãos? Você não cansou? Vou te perguntar de novo, você não cansou? Você ainda continua aguentando? Você aguenta mais ainda? Quanto tempo mais, filho, você precisa para entender disso? Não é na força do seu braço, você não vai discernir pela carne, você vai discernir pelo Espírito. Você não vai viver pela carne, você vai viver pelo Espírito. E ele deixa muito bem claro, o Espírito discerne todas as coisas.
Não vai faltar recurso, não vai faltar entendimento, não vai faltar sabedoria, não vai faltar conexão quando você vive pelo Espírito. Quando você discerne pelo Espírito, não é grande demais. Para Ele, para mim e para você pode parecer grande. Você olha assim, meu Deus, é muito grande. Deus continua grande, desde o primeiro dia que o Senhor me deu, até agora. Primeiro ponto, se você estiver dividindo por pontos, você não vai conseguir discernir pela carne, é pelo Espírito. O segundo, quando você entende o tamanho, isso te coloca num lugar de dependência. É por isso que é grande, irmão. Mas o terceiro, não permita que os seus olhos ou suas atitudes coloquem você na perspectiva grande o suficiente para você não precisar mais de Deus. O problema é que quando a gente começa a viver, Deus começa a abrir a porta, a gente começa a achar, não, é porque eu sou grande. É porque eu consigo. É porque o meu entendimento me levou a força do meu braço me levou a meu esforço. Pode ter sido tudo isso, mas se não fosse a graça de Deus, você não estaria lá. É grande demais para você, do seu tamanho, não é melhor. Eu não quero servir a um Deus que eu consiga compreendê-lo, irmão, por completo, porque esse não é o nosso Deus. Talvez você está criando ídolos do tamanho que você consiga entender, do tamanho que você consiga servir. Mas esse não é o nosso Deus. Não é para isso que Ele te chamou. É para você entrar nesse lugar e falar assim, meu Deus, é grande demais, Senhor. Ele vai falar, eu sei, filho, por isso que eu estou com você. Por isso que você vai viver. Porque comigo você vive. Você crê nessa palavra nessa manhã? Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.